Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã. O Senhor ressuscitou, a morte se tornou pequena ante a grandeza da vitória de Deus. Foi aniquilada. Desde a casa da morte, soou e ressoou o anúncio de que Deus venceu tudo aquilo que desfigurava o coração humano, renovou a humanidade e quer junto a si todos os que por Ele anseiam e buscam. Vamos, neste primeiro de abril, domingo de Páscoa, vamos à leitura do texto de João. É o evangelho deste domingo pascal. João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Primeiro leio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. De madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro e vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. É este, meu irmão, minha irmã, o conjunto de 9 versículos do capítulo 20 de João. É esta a palavra desse dia de Páscoa. Na primeira parte da nossa leitura orante, interpretemos o texto. No primeiro dia da semana. É assim que começa. O Evangelho de João, cada frase do Evangelho, em cada frase do seu Evangelho, há uma intenção, a narrativa primeira, evidente, e depois o sentido simbólico que acompanha. E aqui há uma nova semana, no primeiro dia da semana. Se recorda bem, meu irmão, no Antigo Testamento, no Gênesis, Deus criara o universo em uma semana. Agora, na nova semana que começa, semana na qual encontrarão o sepulcro vazio, indicativo de que o ressuscitado, de que o Senhor crucificado agora vive. Vai aparecer nas narrativas seguintes, o Senhor se apresentará aos discípulos, ressuscitado. A primeira semana está a apontar que uma nova história, uma nova humanidade fora criada. Um novo homem, uma nova mulher, um novo universo. Não porque
fora destruído o primeiro, mas porque tudo é novo a partir do momento em que a morte fora vencida e o Senhor, que morrera amando e perdoando, agora faz viver seu amor e seu perdão. Então, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada. Estava ainda escuro. Além da escuridão própria da noite, a escuridão faz lembrar as trevas. Enquanto não houver encontro com o ressuscitado, ainda as trevas parecem envolver até mesmo quem busca o Senhor. E interessante, a madrugada faz lembrar ao leitor que a manhã está bem próxima, que a luz virá, que as trevas cederão o lugar a uma nova história, de uma nova semana, em uma nova criação, para uma nova humanidade. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Ele lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ainda não consegue compreender. Procurou a Pedro. Quem é o discípulo que Jesus amava? Tradicionalmente se atribuía à figura de João, o discípulo, o apóstolo, o evangelista. Hoje se percebe muito melhor que ele mesmo, o evangelista, pretende se referir à comunidade. A comunidade é chamada a contemplar o lugar da morte e perceber sepulcro, que lá onde a morte pareceu triunfar, justamente aquele é o lugar que aponta para uma nova realidade, a da ressurreição. Mas compreendamos o que vem a seguir. Pedro saiu, ele com o outro, mas o outro chegou antes. Pedro veio a seguir em segundo lugar. Não sei se percebeu, meu irmão, minha irmã, nesses 9 versículos, pelo menos 7 ou 8 vezes encontramos a palavra sepulcro. Vai ao sepulcro, chega à porta do sepulcro, não entrou no sepulcro, o outro entrou no sepulcro. Impressionante. É capricho do redator? Ou não sabe redigir bem? Ou há uma intenção explícita aí? Claro, a intenção do evangelista ao repetir a palavra sepulcro, não é para valorizar, mas é para dizer exatamente: o sepulcro é o espaço da ressurreição, no qual por primeiro é possível encontrar os sinais da ressurreição. E quais são os sinais? Entraram os dois. Estava esquecendo. João foi. Chegou antes. João, ou o discípulo, melhor, que Jesus amava, chegou antes. Pedro depois. Na comunidade, a comunidade ou as comunidades às quais o evangelista se dirigia, entre elas havia muitas divisões, muitos contrastes. E o evangelista pretende que o leitor daquela época, ou de qualquer época, onde houver divisões, está aqui o exemplo que aponta para o respeito e para a unidade buscada. Não procurar prerrogativas ou hierarquizações, mas ceder ao outro o lugar primordial para a experiência de encontro com o ressuscitado. Reconhecer a grandeza do outro, que chegou depois, que tinha menos forças, mas que contemplou por primeiro. É impressionante. Inclinando-se,
viu as faixas de linho, mas não entrou. Isto o primeiro. Depois veio Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho. Em português usam o mesmo verbo. Viu, vê. O evangelista não escreveu com o mesmo verbo. João viu, como uma operação visual, olhar. Pedro contemplou, é o verbo usado, grego, com sentido de contemplar. Tentou compreender o que havia, qual era o sentido mais profundo em todos aqueles traços. E depois entrou também o discípulo amado, viu, também ele. Agora é um terceiro verbo que em português foi traduzido sempre por ver. Neste caso, viu profundamente. O discípulo que Jesus amava, a comunidade, viu em profundidade e compreendeu. Muito mais do que a aparência do ver naqueles sudários, naqueles lençóis. Até disso, estava o sudário que envolvia a cabeça, aqueles panos, não estava lá, mas enrolado num lugar à parte. O que significa isso? Esse detalhe narrativo, que valor tem? Um pano, digamos assim. Enrolado significa que quem lá estava, naquele sudário, para um cadáver que fora enrolado, dobrado, colocado ao lado, é soberano sobre a morte. E é impressionante. Poderia-se dizer, roubaram o corpo, esconderam. É um cenário artificial construído. Olhem, jamais para a narrativa da época alguém se colocaria em movimento mediante o anúncio, a notícia dada por uma mulher. A sociedade era extremamente machista. E somente ela, Maria Madalena, o vira e fora dizer aos dois. Era impensável alguém pôr-se em movimento por uma notícia destas. Dizer que os primeiros da época criaram estas invencionices é desconhecer o modo e a cultura do tempo para referir experiências humanas de grande alcance. Querido irmão, querida irmã, vamos à segunda parte dessa nossa leitura orante da palavra do Evangelho deste domingo, dia 1º de abril, domingo de Páscoa. É leitura orante, então é preciso cuidados com a nossa interioridade, para que não seja uma espécie de imaginação ou de intelectualização dos fatos da ressurreição, mas que participemos daquelas cenas e herdemos aquelas mesmas alegrias conhecidas pelos que encontraram-se com o ressuscitado. Então vamos, no momento primeiro, a um recolhimento, à predisposição interior, a um cultivo da nossa interioridade, à necessária concentração, porque não estamos aqui a debater ideias, queremos orar. Feche os olhos,
Tente sentir os seus olhos, ainda que fechados, sinta-os. Pode sentir, sem tocar neles, os próprios ouvidos. É uma espécie de exercício extremamente singelo, mas que concentra as nossas vitalidades afetivas e intelectuais. Tente sentir o ar a penetrar pelas vias aéreas e a planificar os pulmões. É importante sentir que o coração bate. E aqui é preciso silêncio, quietude. É necessário não um intimismo vazio, autocentrado, mas recolhimento para que o Espírito de Deus encontre lugar nos nossos afetos e na nossa vontade. E agora sim, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito de Deus. Inspirou o evangelista João a escrever. Que inspire-nos à leitura, à compreensão, ao acolhimento da palavra e da pessoa do ressuscitado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, agora vamos ao novo passo. Vamos imaginar aquelas cenas. Tentemos aqui ver Maria Madalena pela manhã, madrugada, tudo escuro ainda, desolada. O Senhor, o Mestre a quem amava, ele fora sepultado. Até o sepultamento fora às pressas. Lá vai para contemplar dolorosamente um fracasso. E está a se aproximar, com sua imaginação, tente vê-la, a olhar para aquela pedra removida, enorme, imensa. Quem poderia retirá-la de lá? Sozinho? Ninguém. Lá está. Até entra, aproxima-se da porta melhor, vê os panos, mas não está lá o cadáver, cuja morte ela até lá se dirigira para chorar. Retorna agitada, o coração a bater, parece que o ar lhe falta. E chegou à casa de Pedro. Também o discípulo que Jesus amava lá está. Levaram o Senhor. Não sabemos onde ele foi levado. Tente imaginar aqueles dois que saem também eles, pressurosos, angustiados. Talvez a se perguntar pelo desrespeito que tiveram com aquele que era seu amigo e fora tragicamente, humilhantemente condenado. Tente ver que João, ou o evangelista, o discípulo que Jesus amava, chegou antes, junto à porta olha para dentro, retrocede o olhar, também Pedro chega, entram. Um viu, Pedro contemplou, entraram todos. Tente fazer isso, contemplar a entrada daqueles três. O discípulo que Jesus amava,
Pedro e Madalena, provavelmente, e viu. Agora o verbo é um outro. Em português é sempre o mesmo. Na língua do evangelista, o grego, percebeu não apenas a realidade material, o sudário, o lençol que envolvia o corpo num lado, o que envolvia a cabeça no outro, dobrado. Não apenas isso, a materialidade daqueles objetos e daquele contexto e daquele espaço físico. Viu que, subjacente a traços tão simples, um grande mistério e uma grande vitória, a do amor de Deus, se realizara. Viram, contemplaram, até diz, não tinham compreendido o que a Escritura anunciava, que Jesus ressuscitaria. E os discípulos então voltaram para casa. Lá estão eles a falar entre si o que significava. Viram, creram, mas ainda faltava o encontro com Ele. Tente vê-los com sua imaginação a debater junto à mesa. Café da manhã, quem sabe, para a nossa linguagem. A falar, a perguntar-se, a recordar palavras e gestos. Mas qual era o alcance de tudo aquilo? Agora, ponhamos-nos nós lá, eu e você. Eu e você com as nossas, como Madalena, as trevas ou a escuridão que nos envolve, era assim com ela. Aquelas insuficiências que trazemos, talvez pecados que nos acompanham, decepções que nos movem e nos demovem. Ela, Madalena, estava triste. E as tristezas que por vezes podem obscurecer nossas percepções. Ela, de madrugada, tudo escuro. Nós, com nossas escuridões, ou dores, ou cansaços, ou desânimos. Mas ela ainda não compreendera, porém viu algo acontecer lá naquele sepulcro, justamente o sepulcro, tão repetido pelo evangelista. Aquilo que para ela era motivo de muitas dores, que nobres experiências podem prometer, para ela e para nós. Outros se aproximam e aí estamos a contemplar, eu e você, mas também nós vamos até o sepulcro. Aqueles traços de morte na vida de Jesus e na vida nossa. Eles foram e olharam, contemplaram, não apenas a operação visual, tentaram procurar um sentido em tudo isso. Eles ontem, nós hoje, quase a perguntar por que tantas contradições na vida dos outros e na nossa? Porque, embora queiramos seguir o Senhor, tropeçamos em nós mesmos? Porque certas derrotas parecem nos alcançar e nos acompanhar? E o Senhor pede que entremos naquele sepulcro e nos sepulcros que estão dentro de nós. E vejamos que o lugar da morte ou da derrota é o ponto de partida para que possamos perceber justamente lá, onde tudo sugere fracasso, justamente lá o Senhor quer deixar os sinais de que está vivo e que quer viver na nossa vida. E agora cada um de nós,
a partir do que há de escuro dentro de nós. Vamos querer procurar o Senhor lá. E é hora de dizer, embora envoltos em escuridões talvez, que queremos encontrar o ressuscitado, porque os sinais de sua vitória se deixam encontrar. O que posso falar ao Senhor diante da experiência que posso ter junto com Maria Madalena? É hora de eu dizer algo. É o momento da minha oração.